Vamos ler todos juntos? Salmos 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, gozar tarde, ter pão que penosamente granjeasses. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus. Nós te louvamos por esta hora, Deus. Podemos na tua casa louvar o teu nome pelas famílias, pelas nossas vidas. Em especial, ó Pai, agradecer ao Senhor pela vida das mães dessa igreja, das nossas mães, e o cuidado que o Senhor tem, ó Pai, para conosco. Pai querido, agora que vamos mais uma vez meditar na tua palavra, que seja o Senhor que fale conosco, moldando o nosso coração, a nossa mente, para estarmos abertos à tua palavra, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, a proteção, paz sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, ó Deus. Te pedimos que o Senhor Deus esteja falando conosco a cada dia, Senhor Deus, e realmente guardando o nosso lar dos perigos, edificando a nossa casa, ó Pai, como só Tu podes edificar. E obrigado, ó Pai, pelas canções das crianças, pelos momentos que passamos aqui, Senhor, nesta hora. Nós agradecemos-te por isso, louvamos o Teu nome, orando em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Ted escrevia para sua mãe todo dia. Ele sempre começava a carta com a mesma frase: minha preciosa, queridinha maninha. Frank era tão ligado à sua mãe que quando ele se mudou para a faculdade, pediu que a sua mãe fosse com ele. Aquela faculdade era Harvard, e ela foi com ele. Henry era mais apegado ainda à sua mãe. Seus assessores frequentemente ficaram frustrados, porque sempre que Henry tinha uma decisão difícil, ele queria ligar para a mãe dele, para pedir a opinião dela. Olhando essas frases, qualquer psicólogo poderia dizer que esses homens têm algum problema de fraqueza, obsessão pelas mães, não sabem se cuidar sozinhos. Mas esses homens, Ted Roosevelt, presidente dos Estados Unidos de 1901 a 1909, que escrevia para sua mãe todo dia. Franklin Roosevelt, presidente também dos Estados Unidos, ele levou a sua mãe para a faculdade. E o último, Henry Truman, sucessor de Roosevelt, presidente dos Estados Unidos de 1945 a 53, frequentemente ligava para sua mãe, pedindo opinião sobre as suas decisões. Realmente, depender da mãe, confiar na mãe, não é nunca sinal de fraqueza, mas é a confiança e a certeza de valorizar alguém que é muito importante. Às vezes a gente tem perdido um pouco essa situação de valorizar, de agradecer, de consultar, né, as nossas mães. Mas esta é uma verdade que todos nós devemos ter nas nossas vidas. Saber da importância que é a mãe. Bom, eu gostaria de nessa noite não apenas homenagear as mães. Nós ouvimos algumas canções com essas frases que eu acabei de dizer. Nós estamos ressaltando essa importância da mãe. Não há como negar isso. Eu creio que todo mundo pode olhar para a sua vida e pode ter amigo, pode ter algum referencial de ajuda, de direção, mas nessa terra a mãe
é aquela pessoa que realmente é a quem nós recorremos, né? Na hora da dor nós gritamos ou ai meu Deus ou socorre minha mãe, né? Ou mãe. Sempre é a palavra que vem à nossa mente, independente da nossa idade, do nosso tamanho. Mas eu gostaria não apenas de homenagear as mães, que já receberam grandes homenagens, espero que sim, ganharam muitos presentes, né? Como é a data mais importante para o comércio, o Dia das Mães, depois do Natal. Eu gostaria de homenagear as mães de forma diferente, em falar um pouquinho sobre esse tema, mães que agradam a Deus. Essa é a mais importante coisa que você, como mãe, pode fazer e pode aprender. Você, mãe que já é temente a Deus, você pode mais ainda um pouquinho amar e agradar a Deus. E com certeza isso faz parte da nossa vida. E a ideia de agradar a Deus, é claro que não é só para as mães. Então todos nós também vamos aprender com essa mensagem, pois nós vamos assim aprender a agradar a Deus. Essa palavra agradar é satisfazer o gosto, causar prazer e satisfação em Deus. E se nós agradarmos a Deus, nós vamos estar andando no caminho certo. E uma mãe que agrada a Deus, ela pode ter certeza de que ela está conduzindo o seu filho no caminho certo. Porque aquela que agrada a Deus, aquele que agrada a Deus, vive bem, vive em paz, tudo que está à sua volta, né, é também abençoado. Uma mãe abençoada pode abençoar tudo que está à sua volta, começar dos seus filhos que estão bem perto. A primeira questão, irmãos, sobre uma mãe que agrada a Deus, é que a mãe que agrada a Deus é aquela que confia ao Senhor a guarda de sua família. Nós lemos o texto: se o Senhor não edificar a casa, depois na segunda estrofe diz: se o Senhor não guardar a cidade. O texto é claro, dizendo que nós devemos entregar a nossa vida, a vida da nossa família, nas mãos de Deus. Uma mãe agrada a Deus quando ela confia ao Senhor a guarda da sua família. As mães às vezes estão muito sobrecarregadas, porque elas, por sua responsabilidade, por sua preocupação em ter tudo bem feito, em ter tudo em dia, preocupados com seus filhos, como eles estão, às vezes ela pode esquecer um pouquinho que, por mais que ela trabalhe, que ela seja aquela pessoa que cuida da sua casa, Deus, em primeiro lugar, está edificando a casa. As mães às vezes trabalham como se tudo dependesse delas, mas deveriam confiar mais em Deus. O versículo diz que aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. A ideia de que o Senhor edifica é a ideia de que, por mais que nós estejamos trabalhando e fazendo todas as coisas certinhas, que é bem difícil, né? Se não for o Senhor, isso não vai adiantar. Sobre esse texto eu gosto de dar o exemplo da semente. O agricultor pode pegar a melhor semente, a melhor terra, na época certa, e plantar aquela semente. O que garante que aquela semente vai germinar e vai crescer? Só Deus. Porque uma infinidade de situações podem acontecer. A família está na dependência de Deus. Às vezes a gente pensa muito no marido como aquele que trabalha e precisa descansar mais no Senhor. Mas também a mãe, ela precisa descansar mais no Senhor. E às vezes essa palavra descansar não combina muito com mãe, né? Mas nós não devemos viver sobrecarregados, e a mãe não deve viver sobrecarregada. Ela sabe que é Deus e não ela que mantém a unidade da sua família.
Ela sabe que a salvação do seu lar vem de Deus e não de suas próprias forças. Que o livramento da sua família vem do Senhor. Confiar é melhor. Quando nós confiamos em Deus, as coisas vão acontecendo de forma mais tranquila. E como é que uma mãe demonstra que confia em Deus? Principalmente através da oração. Ela ora pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua família. Ela sabe que a oração vai influenciar muito mais a vida da sua família, dos seus filhos, do que todos os bons conselhos, né? Todas as vezes repetidas que a mãe fala com o filho, ensinando: você deve fazer certo, você deve fazer isso. Muito mais, né? É o momento em que a mãe coloca diante de Deus em oração, orando pelos seus filhos. Nós encontramos na Bíblia e na história várias citações de mães que oraram pelo seu filho. Mônica era a mãe de Agostinho. Ela orou por seu filho por muito tempo. E 30 anos após, ele se converteu. Susana, mãe de Wesley, orou 19 anos pelos seus filhos. E ela também pôde ver esse homem. Ela não orava só pelos seus filhos, mas pelo reavivamento espiritual na Inglaterra. E ela pôde ver o seu filho dar início àquele despertamento. Mães precisam interceder e precisam descansar. Descansar no Senhor. Mas não só descansar. Uma mãe que agrada a Deus, ela é uma mãe que trabalha muito, sabendo que Deus vai usar a sua vida para abençoar sua família. O texto não disse: o Senhor vai edificar a casa dos que não trabalham, o Senhor vai guardar a cidade do que não vigia. O texto disse que se o Senhor não edificar, em vão trabalham, mas se o Senhor não guardar, em vão vigia. Mas a sentinela continua vigiando e o trabalhador continua trabalhando. A ideia de parceria com Deus. Nós sempre vamos trabalhar e o Senhor vai edificar. A mãe sabe que ela trabalha, ele deve trabalhar muito, pois ela é usada por Deus em várias situações da nossa casa, para abençoar as nossas casas. Então, nessa confiança de Deus, busque cumprir a sua obrigação de mãe. O dom maravilhoso que Deus te deu, o presente maravilhoso que é ter um filho, é para que você não descanse, no sentido de que não desista de trabalhar por ele. Parece uma coisa impossível a mãe desistir de seus filhos, mas nós estamos vivendo em tempos em que muitas mães estão até realmente, de certa forma, desistindo ou se cansando de algumas coisas que no passado eram tão comuns, cuidados que no passado eram tão comuns. Tem um texto que eu acho muito interessante, ele tem como tema mães más, e ele fala que o mundo está carente de mães más. E o que ele quer dizer como mães más? É aquela mãe que cobra de seu filho, que ama o seu filho suficientemente para falar que ele está errado, para cobrar de seu filho, ama o suficiente para puxar lá a orelha dele na hora que for necessária. E esse texto diz que a necessidade de mães más, para que um dia o seu filho, quando crescer e tiver um filho, e o filho perguntar, para ela: a sua mãe era má? E ela possa responder: sim, a minha mãe era má.
Por quê? Porque enquanto as outras crianças comiam qualquer coisa, ou nem comiam se não quisessem, a minha mãe fazia eu comer a comida na hora certa. A minha mãe era má. Enquanto as outras mães deixavam os seus filhos chegar a qualquer hora em casa, sair sem avisar onde ia, a minha mãe perguntava onde eu iria, sabia onde eu ia, telefonava para mim, e ainda essa mãe cobrava, tinha uma hora certa para eu voltar. Eu acho interessante isso. As mães devem trabalhar e servir no mundo de hoje. E como ele diz aqui, eu acho que não há suficientemente mães más no mundo. Então, infelizmente, quando a gente vê essa realidade. Mãe, descanse no Senhor, sabendo que o Senhor é quem edifica. Mas mãe também trabalhe, sabendo que Deus vai usar a sua vida. E parte desse trabalho, uma mãe que agrada a Deus, ela é exemplo para os seus filhos. Tem um texto aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz: precisamos de mães que transformem conhecimento em vida, teologia em piedade, mães que sejam cheias do Espírito Santo. Precisamos de mães que sejam prudentes no falar, irrepreensíveis na conduta, sensatas no agir e paradigma dos fiéis na santidade. Precisamos de mães que influenciem seus filhos a andar com Deus. A mãe, ela precisa ser exemplo, né? A ideia de disciplina, às vezes a gente ouve essa palavra, a gente só lembra de corrigir, de bater, enquanto que a palavra disciplina não significa simplesmente isso. O que é uma disciplina numa escola? É algo que ensina, e esse ensino, e a disciplina melhor é através do exemplo. Você faz com o seu filho para que ele aprenda. Então, disciplinar não é só cobrar o erro do seu filho, mas é fazer com ele, ensinar, andar com ele. E nós precisamos pensar nisso, nessa necessidade de disciplinar, de agradar a Deus através dessa disciplina. Certa vez uma amiga encontrou uma jovem sentada, sua amiga, com um bebê no colo. E ela estava com a Bíblia aberta e lendo a Bíblia, né? E ela olhou e disse, a outra olhou e disse: você está lendo a Bíblia para o seu bebê? Você acha que ele vai entender? Qual que foi a resposta da mãe? Não. Ele não vai entender agora, mas desejo que a primeira recordação seja a de estar vendo e ouvindo a palavra de Deus. Ele não vai entender, mas se eu estiver lendo sempre a Bíblia para ele, o dia ele vai entender, e o dia que ele entender, eu quero que ele esteja vendo, eu lendo a Bíblia para ele. Uma mãe muito sensata. Quando o seu filho começou a entender as coisas, o que ele te viu fazendo, né? Já pensou que a maior lembrança do nosso filho seja ver a gente lendo a Bíblia, a gente orando, a gente servindo a Deus? É o exemplo de piedade, de testemunho que a gente ensina através desse serviço a Deus. Então essa é a disciplina, que é através do trabalho, de servir, de amar, de cuidar dos nossos filhos. E como nós percebemos, infelizmente, muito tem sido omitido,
Muitos pais, agora não só as mães, né? Muitos pais têm omitido essa responsabilidade de educar os seus filhos. Eu creio que nesta hora, nesse dia, né, que nós estamos agradecendo a Deus pelas nossas mães, seja um tempo oportuno de nós refletirmos um pouco sobre esse cuidado que nós temos ou não temos tido para com os nossos filhos. Tem um estudo que fala sobre 10 direitos que os pais têm esquecido de exercer na educação de seus filhos. Vou falar alguns deles aqui. Eles não devem omitir a dar broncas, sem medo de causar traumas, frustrações, né? Quando o filho agir de forma que possa prejudicar outras pessoas. Quando o diálogo não funcionar dentro de casa, não tem choro nem vela. Cabe aos pais a palavra final sobre qualquer tema. Às vezes os pais se calam, né? E os filhos que têm a palavra final. Os pais podem proibir, sim, a filha de usar aquela saia, salto, em nome da segurança e da dignidade. Podem cortar, sim, as asas do filho em fazer tatuagens, piercings, ao perceber que ele faz isso com uso indevido, né? Muito criança e etc. Drogas, os pais têm direito sim de questionar seus filhos, vigiá-los e até invadir a sua intimidade. Tem pais que dizem assim que o quarto do meu filho é dele, né? Eu não posso entrar lá, eu não posso invadir a privacidade dele. Não existe isso. Ele está na sua casa, né? O quarto é seu. Você precisa sim entrar no quarto. Liberdade para fazer o que se quer da vida. Isso tem limite. Os pais devem agir para que seus filhos estudem, para que seus filhos estejam cumprindo os seus deveres. Os pais podem sim, devem frear o apetite consumista dos seus filhos. Muitos pais estão influenciando o apetite consumista dos seus filhos, né? Não freando. E aí volta aquela questão do exemplo. O exemplo dos pais é exemplo de consumismo. Então os filhos aprenderam com os pais, eles estão consumindo porque os pais também consomem muito. Os pais precisam se preocupar com todas essas coisas. Mães que agradam a Deus. Qual é a reflexão, irmãos, que nós fazemos em relação a essa necessidade de servir e de amar a Deus? Quando nós voltamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos fala sobre essa necessidade de depender mais de Deus, de servir a Deus, de amar a Deus, guardar os caminhos, andar nos caminhos de Deus. E eu creio que é muito oportuno nós pensarmos na necessidade de agradar a Deus e assim viver de forma melhor, servindo e amando ao Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. É um texto tão conhecido, irmãos, mas é um texto que às vezes nós vamos um pouquinho contra ele, porque na nossa mente parece que quem edifica a nossa casa somos nós mesmos. Parece que quem cuida de todos os detalhes somos nós mesmos. E é o que o texto de forma alguma está dizendo aqui. Ele diz que é o Senhor que edifica a nossa casa. A ideia aqui não é simplesmente ter
ter o Senhor na nossa casa, no sentido da edificação espiritual. A ideia é que é a edificação mesmo da casa. Quem que põe o edifício de pé? É Deus. O Senhor é quem edifica a nossa casa. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Como nós temos falado, a família é o local da bênção para nós. É o lugar mais precioso para nós. É o lugar que nos traz mais alegria. Mas por isso talvez seja o lugar que é mais atacado com os problemas, né? Com tantos problemas. Mas nós precisamos olhar esse texto e dizer: o Senhor é quem edifica a minha casa. E o Senhor edificando a minha casa, o que eu fizer não vai ser em vão. E assim eu vou agradar a Deus, servir a Deus. Este dia, irmãos e irmãs, que Deus possa estar nos dando mais uma oportunidade de nos alegrarmos com a nossa família, mas de pensarmos nessa necessidade de, em cada situação, em cada momento da nossa vida, buscar esse temor do Senhor, buscar a oração, buscar a presença de Deus, buscar agradar a Deus, para que assim a gente tenha uma vida protegida nas mãos do Senhor. O texto diz que a felicidade está na vida daqueles que buscam essa presença de Deus. O Senhor edificando a casa, o Senhor cuidando da nossa casa. E esse é o nosso desejo, que cada mãe possa olhar para a sua vida e buscar ações que levam exatamente a essa vida que agrada a Deus. Lance sobre Deus as preocupações. O Senhor edifica a sua casa. Trabalhe, sirva a Deus e busque dar esse testemunho necessário. Testemunho necessário que todos nós precisamos dar para servir e amar ao Senhor. Nós vamos ficar em pé agora, irmãos. Vamos orar. Nós vamos colocar diante do Senhor. Pai querido, nós mais uma vez pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor Deus venha a fortalecer a vida de cada um de nós, as nossas famílias, o nosso lar, ó Deus. Pai querido, colocamos diante do Senhor, ó Pai, a vida de cada mãe aqui, Senhor Deus. Obrigado por essas vidas, pelo trabalho de cada uma, pela vida, pela piedade de cada uma das mães. Pedimos ao Senhor que o Senhor Deus aumente mais e mais, Senhor Deus, a fé, a alegria, o temor do Senhor na vida das mães aqui presentes. Pai querido, agradecemos ao Senhor porque constantemente o Senhor tem nos lembrado que quem edifica a nossa casa, que quem cuida do nosso lar é o Senhor. Nos faça pensar assim, ó Deus, descansando no Senhor, encontrando mais, ó Deus, essa renovação, ó Deus, essa força no Senhor, e que o Senhor Deus seja fortalecendo, abrindo, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração para a Tua presença. Ó Pai amado, nos guarde, nos fortaleça, Senhor Deus, para que no Senhor nós tenhamos a paz, a alegria e esse sentimento, ó Deus, de que o Senhor tem cuidado de nós. Pai amado, nós te louvamos por essa hora e agradecemos-te por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.